Olá! Nessa aula nós vamos aprender a fazer uma simples aplicação com o que nós aprendemos até agora, com botões, caixas de text box, list box, né? E eu montei já aqui um form já com os campos e com os botões aqui. E como eu fiz? Eu fui carregando conforme nós até agora nós aprendemos, né? Acho que a única mudança aqui que tá, é de um pouco diferente do que já foi ensinado é esse campo, que é um campo Masked Text Box, ou seja, é um campo com uma máscara de leitura. Então, como é que eu faço? Eu seleciono aqui o campo de máscara, eu abro ele como se fosse um campo de texto, né? E no campo da máscara, chamado Mask, eu vou colocar uma máscara qualquer que eu queira. Como eu tô, ele já me traz algumas já pré-definidas, né? Então eu posso aqui utilizar umas já pré-definidas e eu utilizei a da data, né? Short date, essa aqui que possui esse formato aqui embaixo, olha, 00/00/0000, né? E o que vai aparecer é isso aqui, é esse preview aqui, underline, underline, barra, underline, underline, e aí mais 4 posições para o ano, tá? Bom, na máscara, o zero, ele representa um, um caractere numérico que pode ser aceito aqui nesse campo, tá? Muito bem, se eu digitar então, vamos ver como se comporta esse campo da máscara de aniversário aqui. Se eu digitar o número 12, tudo bem, ele aceita. O número 3, se eu digitar a letra A. Se eu digitar a letra A, por exemplo, eu estou teclando agora a letra A e ele não permite. Por quê? Porque eu botei zero. Quando eu coloco zero na máscara, a máscara entende e critica isso só aceitando o caractere numérico. Ele entende que tem que ser um caractere numérico. Mas repare que ele não faz crítica, por exemplo, de dia. Então eu posso botar 33 e o ano 2000, por exemplo. Aqui está. Na verdade é um aniversário, mas talvez devesse ser a data do nascimento, ou algo assim. Mas para controle de aniversário a gente vai trabalhar sempre com dia e mês, que são essas duas aqui da frente, né? Reparem que a máscara, então, ela não critica se ultrapassou o mês, ou se ultrapassou o dia, se o dia passou a ser acima de 30, se o mês passou a ser acima de 12. Ela não critica, a gente tem que fazer essa crítica na mão. Muito bem. Prosseguindo, então, eu vou explicar como é que vai funcionar essa tela, como eu quero que ela funcione. Ela ainda está sem código, ela só está assim com o conteúdo, né? E o que eu quero? Eu quero que quando eu aperte o botão novo, esses campos aqui, eles têm que ser limpos, porque eles normalmente eles vão estar com conteúdo de alguma pessoa, né? E quando eu clicar novo, ele vai limpar os campos de digitação e vai habilitar os campos de digitação para digitação, parando aqui o foco no primeiro campo, campo do nome, né? Muito bem. O botão altera não vai limpar. A diferença do novo para o altera é que o altera ele não limpa. Ele vai alterar o que estiver selecionado. Então, o que estiver aparecendo aqui no campo de digitação, se eu apertar altera, ele vai jogar o cursor aqui e vai habilitar os campos para serem digitados, né? O excluir. O excluir vai excluir o que tiver selecionado. E o que está selecionado é o que está aparecendo o nome aqui, o telefone, ou seja, os dados estão aparecendo aqui. Lembrando que aqui embaixo no list box vão aparecer todos os nomes aqui embaixo, todos os que estão gravados, tá? E o botão grava? O botão grava, quando eu aperto altera, né, eu posso alterar um telefone, posso alterar o sobrenome, posso alterar o celular, e ele só vai gravar quando eu apertar o botão grava. Então reparem que de imediato, quando entrar a tela, o botão grave e o botão cancela devem aparecer desabilitados. Assim como os campos de digitação também aparecem desabilitados. Isso é um padrão que se usa, né? E vocês vão entender depois quando estiver funcionando, vão entender melhor o porquê.
Bom, eu tenho aqui dois botões que eu criei, que é um botão de retrocede e avança, né? É como se você estivesse virando a página da sua agenda e passando para o item seguinte, passando para o nome seguinte, ok? Ainda está sem código, nada do que eu apertar por enquanto funciona, porque está faltando código. Vamos agora fazer o seguinte, vamos desabilitar o grava e desabilitar o cancela. Bom, eu tenho uma propriedade que é o enable e o que eu tenho que fazer aqui para desabilitar é botar false. Quando eu coloco false, ele automaticamente vai desabilitar esses dois. Por exemplo, vou executar, aqui está. Agora, quando eu começo a executar minha janela, o botão grave e o botão cancela iniciam desabilitados. Eles só vão habilitar depois de eu apertar o novo ou altera. Bom, os campos aqui também têm que estar desabilitados. Todos os campos de digitação, inclusive o list box, tem que estar desabilitado. Então também vamos desabilitar. Muito bem, para marcar todos os campos aqui como desabilitados, eu tenho que, uma maneira mais rápida, é marcar eles, clicar em cima de cada um segurando o Ctrl para que todos fiquem marcados. Eu vou marcar o list box também. E aí eu venho aqui na opção Enable e troco para False. Pronto. Com isso, todos eles estão com a propriedade Enable False. Eu posso fazer isso aqui porque todos os objetos marcados possuem a propriedade Enable. Tá? Sempre que eu tenho essa característica, né? Ou seja, todos os objetos possuem aquela determinada propriedade e eu quero marcar igual para todos a mesma opção, eu posso usar esse artifício aqui, ou seja, marcar todos os campos, e aí eu venho aqui na propriedade e seleciono o que eu quero. Tá? Muito bem, feito isso, se eu executar aqui a minha aplicação, aqui está, já está minha telinha rodando, reparem que está em branco, lógico, está em branco porque ainda não possui dados, né? O próprio campo listbox também desabilitado, todos os campos desabilitados. Reparem que o desabilitado aqui nos textbox todos aqui, torna o campo no fundo cinza, no fundo igual ao meu formulário, né? Reparem também que o botão grave e o botão cancela estão desabilitados, lógico, porque ele só tem função depois de eu apertar um desses três aqui, o novo, altera ou exclui, né? E o botão para frente e para trás aqui estão habilitados. Talvez pudessem estar até desabilitados, uma vez que eu não tenho como avançar ou retroceder, porque eu não tenho ainda nenhum dado gravado, tá? Mas por enquanto vamos deixar esses dois aqui habilitados mesmo. Bom, outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção, reparem que eu não tenho o botãozinho aqui de maximize e minimize, né, nesse meu formulário. O que eu fiz? Eu aqui no meu formulário, nas propriedades do formulário, eu tenho aqui algumas opções que me perguntam se esses botões vão estar habilitados ou desabilitados. É o Maximize Box, que eu botei false, normalmente o default é true, né? Ou seja, ele já vem com true aparecendo. Como eu botei false, sumiu. E o minimize box também, ele vem com true e eu botei false. Eu poderia também sumir com o xizinho ali de fechar janela, né? E isso fica aqui no Control Box. Mas eu não mexi, eu mantive aqui True no Control Box, por isso nós temos ainda o botão para fechar a minha janela. Tá? Muito bem. Agora vamos começar a fazer o código, vamos começar a colocar e preparar o código aqui.